Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um Saúde em Movimento com o Transmontano, o programa que fala da atividade física como forma de prevenção e promoção da saúde e bem-estar. No programa de hoje, a gente vai conhecer a história da associada Adriana Bujanra de Praia Grande, tem uma visita na ACT em São Vicente e no quadro Jogo Aberto a gente vai mostrar uma matéria completa sobre uma conquista muito importante para o nosso hospital, o selo Quemento Platino. Fica com a gente! No quadro Transformação Ativa de hoje, a gente vai conhecer a história da associada Adriana, aqui de Praia Grande. A Adriana já está aqui comigo, mas antes da gente começar esse papo, eu quero agradecer o Jefferson, da Academia Pano Bianco, da Vila Tupi, que abriu esse espaço para a gente poder contar mais uma história legal para vocês. Adriana, muito bem-vinda. Obrigada. Eu queria que você contasse para a gente, para quem está em casa também, como foi a sua história com a atividade física, mas antes você tem uma questão de saúde importante aí, que aconteceu lá atrás, em 2009 mais ou menos, né? Isso mesmo, em 2009. Conta pra gente como é que foi. Em 2009 eu fiz a minha primeira bariátrica, sem acompanhamento depois da cirurgia, porque o ideal é sempre fazer o acompanhamento e a manutenção com as atividades físicas. E aí simplesmente eu só fiz a bariátrica, não fiz acompanhamento, não fazia academia e engordei tudo de novo. Tá, antes da gente seguir, como é que era a tua relação com a comida ou com a obesidade na fase de infância, adolescência e já na vida adulta? Você sempre conviveu com problemas de peso? Sempre. Eu nunca fui uma criança magra, mas também não era obesa. Era uma criança fofinha. E aí, com a maternidade, eu fui mãe solo de duas. Aquela correria de trabalhar, cuidar de criança sozinha. Vai descuidando da alimentação, Sim. Comida rápida, não tem tempo para exercício. Então, foi piorando. Tá. E aí chegou num ponto que a indicação que você teve do ponto de vista médico era realmente a cirurgia bariátrica. Sim, em 2009. Tá. E aí veio todo o pós-cirurgia, que aí você vai contar pra gente como é que foi a sua recuperação, vamos dizer assim, até chegar no momento atual. Sim, depois dessa cirurgia foi super tranquila, eu não tive nenhuma intercorrência, mesmo tendo filhos pequenos. O problema foi realmente isso, eu não fiz esse acompanhamento, tanto nutricional, psicológico e de exercícios, para manter o peso. Eu cheguei a perder e aí eu tive o reganho. Então esse que foi o grande problema, eu não consegui manter essa perda que eu tive da cirurgia. E aí você voltou praticamente ao mesmo estágio inicial? Mais do que eu Engordou estava. mais ainda? Mais do que eu estava. A gente costuma dizer, e a bariátrica é uma solução com certeza muito boa, muito importante, muda a vida das pessoas, mas não é uma cirurgia simples, né? Então não é simplesmente fazer a cirurgia e o problema com a obesidade está resolvido. Você precisa mudar a mentalidade também, né, Adriana? Principalmente a mentalidade, porque emagrecer é fácil, o difícil é manter. Então, assim, mexe com a estrutura do corpo, mexe com a questão de vitaminas. Você tem que comer direito para o seu corpo absorver os nutrientes. Tem que fazer academia, musculação principalmente, por causa da questão da flacidez, porque perde muito peso. Então, tudo isso é muito importante. É mais importante do que a cirurgia. O pós é muito mais importante, o cuidado. E a Adriana tem uma história que ratifica isso que a gente está dizendo, da importância de você mudar hábito de vida e de mudar a mentalidade. Ela precisou fazer uma segunda cirurgia, né? E aí foi a partir daí que você virou a chave realmente e entendeu que mais do que o corpo, a mente também precisa entrar no processo de emagrecimento, né? Sim, em 2023 eu tive a indicação novamente médica. E aí eu falei, até quando eu vou ficar fazendo, né? E aí eu já estava mais velha, minhas filhas maiores. E aí eu pensei, eu preciso fazer agora certo. Fiz a cirurgia e o pós certinho, o pós eterno, né? Tô fazendo, eu continuo fazendo certinho. E a atividade física passou a fazer parte da sua vida. Principalmente, é o principal, é o principal. Assim, todos os dias, de 5 vezes por semana, né? Que eu faço academia. Mas aí se eu não faço, eu fico sentindo falta.
É isso que eu ia te perguntar. Então, a sua rotina, a academia faz parte, assim, é diariamente, a sua atividade é diária? 5 vezes por semana eu faço e geralmente um do meu treino é no final de semana. Então, durante a semana eu tenho um descanso e o outro no final de semana. Aí, nesses descansos, eu vou pra praia, eu corro na praia, bicicleta, ando Sempre bastante. com uma vida ativa. Sempre. E faz parte, né? Uma composição junto com a alimentação, o acompanhamento médico, a atividade física é essencial, né? Essencial. Tá. E aí, para quem está em casa e ainda não tomou coragem ou não escolheu uma atividade que realmente desperte o interesse ou a vontade de se movimentar, o que você diz? Eu sempre brinco, né? Eu sou testemunha de academia, tem que fazer. Aí as pessoas, mas eu não, as pessoas dizem, eu não gosto, mas adulto tem que fazer, é o que tem que ser feito, não tem que gostar. Só vai. Eu também não gostava, eu tinha muita vergonha, até quando eu fiz a cirurgia, eu não cheguei magra na academia. Sim. Então eu ainda era gorda, demorou, foi um processo. A obesidade, eu falo que eu ainda sou uma pessoa obesa, estou em recuperação e é uma doença crônica, sabemos. Mas aí eu comecei a frequentar, me esforcei e agora eu não fico sem. Eu falo que agora é um vício do bem, né? Que faz parte. Então começa. O importante é começar, não ficar se comparando às pessoas que estão na academia, porque, né, a gente se compara, fica com vergonha. Ninguém olha, ninguém liga. Temos instrutores nas academias, eles sempre ajudam, eles gostam de ajudar. Então só vai, só começa que o gosto vem. É isso aí. E sempre com acompanhamento médico, principalmente, né? Porque eu não posso afirmar, mas é uma dúvida que eu acho que é legal para o pessoal de casa também. Quando você passa pelo processo de emagrecimento, mexe com toda a sua estrutura de corpo. Então, por exemplo, você deve ter tido problemas com articulação, com o próprio movimento mesmo, porque quanto mais com peso maior, a gente acaba deixando de se movimentar. Então, esse processo para você foi tranquilo? Sim, até 2, 3 meses depois da cirurgia é com mais calma, com menos pesos, mas depois não. Quanto mais peso pegar, mais massa muscular você tem, menor a flacidez e também músculo, né? Você vai ter o seu estoque de músculos, que é importante para a vida. Principalmente, né? Para quando a gente fala da longevidade, né? Para a velhice, exatamente. De como vai ser lá na frente para a gente poder manter a autonomia, né? Sim, muito importante. Eu penso nisso todos os dias. Então é isso, ó. A Adriana é mais um grande exemplo. A gente tem que buscar uma alternativa, tem que buscar uma modalidade que consiga encaixar na nossa rotina e que principalmente nos dê prazer. Mas tá aí a prova de que sempre é tempo da gente conquistar uma boa saúde. Não tem desculpa, não é, Adriana? Isso mesmo, só vai. É isso aí. Fica com a gente que o programa volta já já. O intervalo é rapidinho.